Olá, sejam bem-vindas ao 8º episódio do Estudar um Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que atravessa o corpo, a mente e a história de nós mulheres, que é o envelhecimento feminino. Envelhecer assusta, né? Mas é inevitável e a gente precisa falar sobre isso. Será que a gente consegue envelhecer com qualidade de vida, autonomia, liberdade e prazer? Quem vai responder isso hoje pra gente é a geriatra doutora Maria Tereza Goulart. Doutora, seja muito bem-vinda ao Estudar um Podcast. Obrigada, Raíssa. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto que, para mim, é parte da minha rotina e que eu gosto tanto. Então, conversar sobre isso, trazer informação de qualidade e desmistificar muito dos medos e das angústias que afrontam grande parte das mulheres ao passar por esse período é um prazer. E como que a geriatria caiu, né, no seu colo, assim? Você escolheu a geriatria por algum motivo? Eu falo que assim, eu me formei médica, né, fiz residência em clínica médica aqui em Uberaba, na UFTM, e a geriatria nunca foi a minha primeira opção. Quando eu terminei a residência em clínica médica, eu comecei a trabalhar, e por coincidência eu comecei a trabalhar num programa de atendimento a pacientes idosos. E aí eu sempre brinco que a geriatria me escolheu nesse processo, eu comecei a me interessar e ver o quanto era bonito trabalhar e conseguir melhorar a qualidade de vida, promover o envelhecimento não só em números, né? É o que eu sempre falo, não só viver mais, mas viver mais e melhor. E foi quando eu decidi pela especialidade, cursei a minha pós-graduação em geriatria e hoje atendo basicamente o público não mais 60 mais, né? A partir dos 40 anos eu já atendo e sempre nesse foco do envelhecimento bem-sucedido. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Se hoje a gente fala de geriatria, a gente já pensa no idoso, e o idoso pela Organização Mundial de Saúde a partir dos 60. Então, para ir no geriatra, preciso esperar ter 60 anos ou não? Porque, na verdade, hoje trabalha a prevenção, né? Sim. Não, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, às vezes os pacientes ligam no consultório, eu ainda não tenho 60 anos, eu posso agendar com a doutora? Sim, claro. A gente sempre conversa sobre esse papel preventivo da geriatria, né? Atuar no processo de envelhecimento. E até engraçado, Raíssa, que às vezes assusta um pouco, mas quando a gente vai estudar, e até alguns pesquisadores falam, que o nosso processo de envelhecimento começa a partir dos 28 anos de idade. É como se o nosso ápice funcional, o nosso ápice de performance física e mental, cognitiva, ocorresse por volta dos 25, 30 anos, e a partir daí a gente entra num processo lento e gradual de envelhecimento, né? De perda da capacidade de regeneração celular, a contramão do que antes acontecia. Então, eu falo que a partir dos 40 anos eu já atendo, mas que esse processo de envelhecimento começou antes disso, exatamente para que a gente possa programar, né, fazer do envelhecimento um processo de construção, e não esperar chegar com 60, 70 anos para remediar ou para tentar consertar danos que já foram causados por conta de hábitos ou de escolhas que fizemos ao longo da vida. Então, o geriatra não atende só a partir dos 60 anos, em geral, a partir dos 40 anos a gente já atende, tanto pensando nessa parte preventiva, muitos rastreamentos, muitos exames preventivos já são indicados a partir dos 40 anos, então não precisa esperar os 60 para passar pelo geriatra. Então, na verdade, precisa já encarar o envelhecimento antes de chegar na fase que é considerada idoso, né? Com certeza. Eu acho que esse é o nosso principal foco. É o que eu trabalho todos os dias, que é o processo de prevenção e de construção de um envelhecimento bem-sucedido. Mas culturalmente isso ainda está sendo quebrado, né? Sim. Porque é uma mudança de paradigma total, né? Porque antes o geriatra era visto como que cuida do idosinho, que já está debilitado, aí é só remediar, né? É o médico do idoso que não vai fazer muita coisa, que vai simplesmente dar conforto e tratar doenças já existentes. E hoje não, na verdade já há algum tempo, a gente trabalha em relação à promoção mesmo de saúde, então a construção do envelhecimento bem-sucedido. E isso precisa ser feito previamente, exatamente para que a gente possa chegar aí com 60, 70, 80, 90 anos, vivendo bem, vivendo com qualidade, não só com número de anos de vida, né, mas com vida bem vivida. E hoje existe um aumento da expectativa de vida em relação à forma que as pessoas estão lidando com o envelhecimento, né? Hoje já existe uma consciência maior, né? Que as pessoas já com 40, por exemplo, já pensam, nossa, a partir de agora, como que vai ser? O que eu preciso fazer para envelhecer melhor? A gente vê essa
mudança lenta, mas já existe, né, culturalmente. Exatamente. Mas ainda é muito forte essa questão de encarar o envelhecimento com medo, né, com angústia. Sim, hoje o nosso aumento da expectativa de vida, ele é real, né? No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida hoje, na média da população, está em torno de 76 anos. Um pouco mais para as mulheres, nós vivemos mais, então a mulher vive em torno de 79 a 80 anos, e os homens em torno de 73 anos. Então, quando a pessoa chega ali nos 40 anos, ela está na metade da vida, né? Então, tem muito a se viver. Antes isso não existia, antes a expectativa de vida girava em torno de 50, 60 anos. Então, se eu cheguei aos 40, eu já estou naquele processo de agora é só colher os frutos, é só remediar o que já foi feito. E hoje não, os 40 é a idade para se pensar em construir mais metade da sua vida, né? Então, a gente conversa e a gente vê cada vez mais as pessoas preocupadas mesmo com o envelhecimento e no envelhecimento bem sucedido, envelhecimento saudável. E até conversando sobre esse aspecto que eu citei, né, por que as mulheres vivem mais? As mulheres, além da parte hormonal, a gente sabe que o estrogênio ele protege as mulheres, a gente tem culturalmente o hábito de se cuidar mais. Então eu vejo isso na realidade do consultório. Eu tenho uma porcentagem muito maior, eu posso dizer em torno de 70% a 80% dos meus pacientes são mulheres. Então as mulheres elas se preocupam muito mais com envelhecer, com fazer os exames de rotina, fazer o segmento, fazer o check-up. O homem não, ele só procura o médico quando ele está doente, ele não tem essa cultura do se cuidar. Então a gente percebe que isso está sendo mudado, cada vez mais os homens têm se cuidado, mas ainda é predominante na mulher. Então, além da questão hormonal, a gente tem essa questão cultural do autocuidado, que é mais evidente na mulher, e os homens também tendem a se expor a mais situações de risco. Então, geralmente, tanto a violência de trânsito, violência no trabalho, geralmente o homem ele sofre mais dessas causas externas. Então, a gente chega nessa diferença ali em torno de 6 anos a mais de expectativa de vida para a mulher. E a mulher em relação ao corpo físico, no envelhecimento? Talvez ela procura mais também, porque o corpo feminino, ele dá mais dicas, né, de que está envelhecendo. Sim. Do que o homem. Com certeza. O homem não passa por esse processo tão abrupto, né, da menopausa. Ele tem isso mais a longo prazo. A mulher, ela passa por esse marco, que é um divisor de águas, né? A perimenopausa e a menopausa, por si só, ela faz uma divisão entre a vida reprodutiva e não reprodutiva da mulher. E a gente sabe que culturalmente a mulher traz muito disso. Antigamente a mulher, ela nascia, ela vivia com a mãe ali para aprender as tarefas domésticas e a função dela era ter filhos, tanto que as mulheres casavam muito cedo, tinham um filho muito novas, né? E a função era basicamente a reprodução. Então a menopausa vinha para findar com esse processo da vida reprodutiva da mulher e tirava muito das expectativas, né? A mulher meio que perdia a função. Isso era muito triste, muito difícil para a mulher. Hoje, cada vez mais culturalmente, isso tem mudado. A mulher, ela exerce múltiplos papéis, né, além da maternidade. Então, se vê esse processo de uma maneira mais brando, mas ainda traz muitos impactos, porque a mulher vê mudança na composição corporal, alteração no ciclo de sono, de humor, e tudo isso impacta de uma maneira muito significativa na vida dela. Então, nesse período, costuma ser uma fase que ela procura por atendimento médico, e aí a gente consegue planejar e desmistificar muito do que carrega esse período aí de transição menopausal. Em relação à menopausa, qual que seria a idade que geralmente, algumas vêm mais cedo, né? Algumas têm os sintomas mais cedo, mas qual que seria a média de idade que a mulher pode esperar que vai começar os sintomas? Isso é muito importante da gente falar, Raíssa, porque é importante a gente diferenciar entre menopausa, que é uma data, especificamente. Então, a menopausa, ela marca a última menstruação. E quando que a gente vai saber isso? 12 meses após, porque a gente considera que a mulher fez a menopausa quando ela ficou 12 meses sem menstruar. Então, daqui 12 meses eu vou falar, olha, você fez a menopausa na data tal, que foi aquela data da última menstruação. Então, é uma data em específico, um momento em específico, mas a gente sabe que o período perimenopausa, o climatério, que é esse período que envolve todas as transformações hormonais, psíquicas, cognitivas e físicas mesmo, propriamente dita, do corpo da mulher, ela começa muito antes. Então a gente sabe que isso pode durar de meses a anos, mas que por volta dos 40 anos
esses sintomas costumam ser mais exuberantes, mas que algumas mulheres eles começam antes. Por volta de 37, 38 anos, as mulheres já começam a dar indícios. E a última menstruação propriamente dita costuma ocorrer por volta dos 45, 50 anos. Então, às vezes, a mulher passa muitos anos sofrendo com já os sintomas, né, da transição menopausal e muitas das vezes não tem um diagnóstico. Então, às vezes, ela não sabe que tudo aquilo que está acontecendo já está relacionado às alterações, às flutuações hormonais, né? Porque para chegar à data da menstruação cessar, do ciclo reprodutivo cessar, antes disso vem um processo longo de flutuação dos hormônios. Então, a gente tem essa transformação no corpo como um todo da mulher e é importante a gente divulgar essa informação para que as mulheres entendam que não é normal passar por tudo isso. Muito pode ser feito, muito pode ser melhorado em relação à sintomatologia e mesmo à composição corporal, que é algo que traz muito medo para as mulheres, né? Nossa, agora eu assustei. Dá um certo ansiedade, Porque eu achei né? assim que era bem, né, de 50, eu ia chutar em 50 pra frente, porque, né, que realmente a gente vê a maioria das mulheres falando, mas então já tem indícios Sintomas, a gente antes, pode e talvez a começar gente muito nem antes. consegue perceber, porque são sutis e já é um processo. Então o processo ele é lento, mas ele é bem, então o envelhecer realmente, ele vem bem antes do que a gente imagina, Muito né? antes. E assim, isso é muito variável, né? A gente sabe que a mulher tem a constituição genética dela e que isso vai interferir nessa idade, né, de entrar nessa transição menopausal, mas já é nítido e claro e evidente que o processo de alteração hormonal e dos sintomas começam muito antes da data propriamente dita da menopausa. Então é importante a gente trazer isso para que a mulher entenda que muito pode ser feito muito antes da data específica de término da menstruação. E teria algum exame específico que dá para saber se realmente está se tratando de um início do climatério e reposição hormonal também? É sempre indicado ou depende do caso? Em relação a um exame, a gente sabe que o diagnóstico, né, do período perimenopausa do climatério é um diagnóstico clínico. Então, essas alterações, elas vão aparecendo ao longo do tempo e não necessariamente isso está relacionado a uma alteração hormonal em exame propriamente dito. Porque às vezes a mulher fala, nossa, eu fiz meus exames, mas estavam todos normais. É porque realmente existe essa flutuação hormonal. E às vezes ela pode estar ovulando normal. Exatamente. Porque o exame de ovulação está normal, mas às mesmo vezes assim ela percebe essa irregularidade. Então a mulher já começa a perceber, principalmente a mulher que tinha aqueles ciclos muito regulares, que ela começa a ter uma certa irregularidade, às vezes um espaçamento ou encurtamento dos ciclos. E tudo isso já mostra que está tendo uma alteração hormonal, mas ela continua tendo as funções ali reprodutivas presentes, mas já com essa flutuação. E essa flutuação hormonal é o que vai trazer os sintomas. Então são os sintomas, principalmente vasomotores, que a mulher começa a sentir ondas de calor, fogacho, um calor repentino que vem seguido de um frio inexplicado, aquele sono que não é de qualidade. Então a mulher fala, nossa, eu deito, eu durmo, mas eu acordo à noite e parece que eu não consigo dormir. E muitas vezes isso vem associado a um período de intensa produtividade da mulher, né, que está ali em torno dos 40 anos, ela está no auge profissional. E muitas das vezes ela confunde isso com burnout, com sobrecarga de trabalho, e ela acha que aquilo tá normal. Ah, é porque eu tô trabalhando demais, é porque eu tô muito sobrecarregada. E ela vai levando esses sintomas. E além dos sintomas, né, relacionados a essa parte vasomotora, sintomas de fogacho, de calor, de insônia, a gente tem as mudanças físicas. Então a gente sabe que com a transição hormonal a mulher começa a depositar mais gordura, principalmente na região abdominal. Então a mulher começa a falar, nossa, antes eu fazia dieta e agora eu não emagreço, eu tô comendo menos do que eu comia, eu não emagreço, eu faço atividade física e não emagreço. Ela começa a ter alterações do humor, então assim, aquela mulher que acorda feliz, no meio do dia ela tem um pico de estresse, no fim do dia ela tá chorando, triste, e ela muitas das vezes fala, é porque eu tô trabalhando muito, é porque eu tô sobrecarregada, e não é, às vezes já tem algo que a gente pode fazer. Então, a gente não precisa esperar a alteração no exame para a gente diagnosticar esse período de perimenopausa. E quando a gente evidencia a presença dos sintomas de uma maneira a impactar na qualidade de vida da mulher, é o momento de sentar e discutir com ela, sim, sobre a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal. Ainda muito estigmatizada, ainda existe muito medo, muito receio, mas a gente sabe que a reposição hormonal bem indicada e bem realizada
por profissional que realmente entende, que acompanha, ela é extremamente benéfica, tanto para a qualidade de vida quanto para a saúde da mulher. Então não são todos os casos que são indicados, vai Não. depender dos sintomas, de como a mulher está lidando com aquele processo. Sim, a principal indicação para terapia de reposição hormonal são os sintomas vasomotores, que são esses sintomas fogacho, calorão, intolerância ao calor, as ondas de calor. Esses são os principais indicativos para terapia de reposição hormonal sistêmica, com uso sistêmico do hormônio. A gente sabe que além dos sintomas sistêmicos, esses que a gente citou, a mulher também passa por alterações relacionadas à parte ginecológica, então a sequidão, né, a sensação de desconforto na região vaginal, a perda da lubrificação, os sintomas geniturinários, que a gente diz que são as infecções urinárias de repetição, o desconforto na relação sexual, tudo isso vem acompanhado, mas que pode ser pensado, se a mulher apresentar apenas sintomas geniturinários, a gente pode considerar a terapia com a reposição local. Mas quando a mulher apresenta sintomas sistêmicos, é um indicativo para terapia de reposição hormonal com hormônios de forma sistêmica. Se a mulher apresenta esses sintomas, ela tem indicação da reposição. E quando nós não vamos fazer? Quando nós tivermos contraindicações absolutas. Porque muitas das vezes, muito vem do medo, do receio, e isso não é uma contraindicação à reposição. E o que seriam as principais, né, contraindicações à reposição hormonal? Então, é a presença de câncer relacionado à parte hormonal em atividade, então câncer de mama ou câncer de endométrio, se a mulher estiver em tratamento para esses dois tipos de câncer, não vai ser feita a terapia de reposição hormonal. Se a mulher tiver alguma doença cardiovascular já estabelecida, então histórico de infarto ou de AVC, nós não vamos fazer a reposição hormonal nesse momento na mulher. Se a mulher tiver algum evento trombótico, então ela teve uma trombose, uma embolia pulmonar, a gente também não vai fazer. Isso eu gosto de ressaltar, que são eventos em atividade. Então, assim, o histórico de uma trombose lá durante a adolescência, por exemplo, ela não contraindica, é uma contraindicação relativa, e aí a gente vai investigar a causa, e a depender da causa que levou essa trombose, por exemplo, lá na adolescência, nós vamos poder sim repor. Às vezes foi uma causa específica que foi tratada, e a mulher não está isenta, não está impossibilitada de fazer a reposição hormonal. Então é importante da gente ressaltar isso, porque muitas mulheres, por medo, por receio, ou porque a tia falou, a vizinha falou, ela nem chega a procurar, porque ela tem medo da reposição. E ela fica vivendo todos esses sintomas sem precisar, porque ela pode sim receber e ter melhor qualidade de vida. E essa reposição ela é temporária, né? Ela dura um tempo e depois não é necessário, ou esse tempo é longo? Isso é muito de caso a caso. Em geral, a gente fala que tem uma data para começar, mas a gente não tem uma data para finalizar a reposição hormonal. Então, o que seria essa data para começar? O ideal é que a gente comece o mais precoce durante o diagnóstico, né, da menopausa, do climatério. O ideal é que a mulher tenha menos de 60 anos e menos de 10 anos do início dos sintomas da perimenopausa. Porque às vezes a mulher passou longo período, não procurou por tudo isso, e quando ela chega a conversar com o médico, ela já tem mais de 60 anos ou mais de 10 anos. Não é que nessas situações não possa fazer. São situações menos indicadas. Então, o que a gente chama de janela de oportunidade, que é o melhor período para se iniciar a terapia de reposição hormonal, é antes dos 60 anos e com menos de 10 anos de início dos sintomas. E por quanto tempo a gente vai manter a reposição? Não existe uma data. A gente vai tratar enquanto a mulher ainda estiver tendo sintomas, ou seja, a gente tenta retirar os hormônios, a mulher volta a ter os fogachos, os calorões, a gente vai manter. E isso sem data. Às vezes eu tenho mulher com 65, 70 anos que ainda faz a reposição hormonal. E às vezes a gente chega no ponto de, olha, doutora, eu não sinto mais nada. A gente tenta fazer a retirada, olha, eu continuo sem sintomas, tô super bem, aqueles sintomas que antes me incomodavam não aparecem mais, a gente opta pela suspensão. Mas não tem um tempo específico que a gente precise suspender por prazo de validade da reposição. Em relação a esses sintomas, como altera muito o humor, né? Às vezes ela tá bem, no fim do dia já tá chorando, pode desencadear alguma depressão se não for tratado? Sim. Pode ser um gatilho para um quadro depressivo ou até mesmo um quadro de demência? Tem alguma associação ou não? Sim. Inclusive, Raíssa, eu já atendi, já diagnostiquei muitas mulheres
na perimenopausa pela queixa, né, pela procura por conta de alterações relacionadas ao humor em relação a quadros depressivos. E quando a gente começa a investigar, a gente entende que a mulher tem, muitas das vezes, um diagnóstico de um transtorno de humor, um transtorno depressivo associado a esse período perimenopausa. E é importante a gente diagnosticar por quê? Muitas das vezes, tratando, né, fazendo a reposição hormonal se indicada e se não houver contraindicação, a gente vai ter melhora dos sintomas. Mas às vezes não. Às vezes a gente precisa, além disso, lançar mão de medicamentos antidepressivos e a psicoterapia, que é muito bem-vinda, né, a contribuir nesse período da vida da mulher. E, inclusive, é importante a gente ressaltar que, algumas vezes, por algum motivo, a mulher tem contraindicação à terapia de reposição hormonal. A gente já sabe que alguns antidepressivos, como, por exemplo, a venlafaxina ou a paroxetina, elas têm uma ação nos sintomas associados à menopausa. Então, às vezes, a mulher não vai poder utilizar a reposição hormonal, mas a gente pode utilizar de medicações que vão agir na depressão e que vão também diminuir os sintomas associados à menopausa. Então, por isso que assim, uma avaliação médica detalhada, criteriosa, nos faz não só o diagnóstico, mas nos auxilia muito no tratamento. Por quê? Porque muitos quadros depressivos, eles podem simular transtornos cognitivos. Então, às vezes, a mulher não tão jovem, mas às vezes a mulher já está ali em torno dos 50, 55 anos, e ela vem, além da queixa de humor, ela vem com queixas cognitivas. Nossa, eu tô abrindo um quadro de demência, doutora, porque eu já não me lembro, eu me esqueço de tudo. Então a gente precisa entender que é um diagnóstico complexo que envolve a diferenciação de todas essas entidades. Diagnosticar uma depressão e tratá-la, muitas das vezes a gente pode resolver as queixas cognitivas daquele paciente. Em relação, já que a gente está falando de demência e depressão, uma coisa, algo muito comum é o Alzheimer, né? Eu acho que é um temor dos idosos e das famílias também, né? Quando alguém está envelhecendo, né, dentro de casa e passar por essa situação. Eu mesma na minha família já passei a minha avó teve Alzheimer e é assim, é um declínio muito rápido, né? A pessoa deixa de ser ela perde, né, toda a noção, a funcionalidade, o prazer de viver, né? A família, eu falo que é como se ela não tivesse ali mais, né? Sim. O corpo ficou, mas foi embora. E gera muito medo isso. Mas eu acredito que hoje existem terapias mais eficientes nesse controle do Alzheimer, né? Sim. O que poderia ser feito? Existe uma forma de prevenção ou não? Ele é genético, é inevitável? O que a gente pode falar sobre isso? É muito importante a gente falar sobre isso, inclusive tocando nesse assunto que você relatou em relação ao sofrimento da família e dos cuidadores. Eu converso com algumas famílias de pacientes que eu acompanho, muitas vezes até pacientes domiciliares, porque já estão num quadro de dificuldade, tanto motora quanto cognitiva, tão avançada, que eu vou atender esses pacientes em domicílio, e muitas das vezes eu compartilho desse sofrimento dos cuidadores. E existe até uma expressão chamada de luto em vida, que é essa sensação de perda daquele ente querido, porque ele está ali presente, mas ele já não existe mais como figura, né, como presença naquela família, porque ele tem o corpo físico presente, mas a parte cognitiva não se representa mais, tanto cognitiva quanto de personalidade, porque a gente sabe que a demência está muito associada a alterações comportamentais e de personalidade, então aquele paciente que fica agressivo, aquele paciente que às vezes fica apático ou totalmente alheio ao mundo, que chega a agredir pessoas próximas, porque geralmente são essas pessoas que convivem mais e que acabam sofrendo mais. Então, filhos, assim, desesperados. Doutora, meu pai não é meu pai não mais. é meu pai. E isso realmente é um sofrimento muito grande para a família, porque ele não reconhece aquele familiar que está ali. Ele cuida de um familiar que está presente, mas que ele já não reconhece como pai. A inversão de papéis, então assim, o filho que passa a cuidar do pai, e não só do cuidar físico, mas do cuidar mental, do cuidar cognitivo, de ter que ser esse suporte para o paciente, e isso traz muita angústia, muito sofrimento. Então o cuidado do paciente com demência, ele extrapola ao cuidado simples do paciente, ele envolve o cuidado da família que sofre muito nesse processo. Mas além dessa parte, né, do diagnóstico e de todo o sofrimento dos familiares e cuidadores, vem essa parte da prevenção, que é algo que a gente conversa cada vez mais exatamente no consultório do paciente que chega lá com 40 anos
exatamente com esse medo. Doutor, eu tô cuidando do meu pai, que hoje tá com 70, 75 anos, e eu não quero ter demência. E a primeira conversa que eu tenho com o paciente é que não é porque seu pai teve demência que você vai ter demência. Nós sabemos que existe um componente genético associado às demências, mas que ele exerce uma parcela muito pequena no desenvolvimento da doença. Então, principalmente nas formas tradicionais de evolução da doença, que aparece a partir dos 60 anos, o componente genético é muito pequeno. A grande parte do determinante para o desenvolvimento da demência vai estar associada a fatores que são preveníveis. Então, hoje nós já temos, assim, comprovados 14 fatores de risco que são preveníveis para as demências. E esses 14 fatores previnem até 40 a 50% das demências. Então, ou seja, eu posso diminuir em 50% a minha chance de vir a ter demência se eu fizer essas mudanças, se eu controlar esses fatores ao longo da vida. E esses fatores, eles envolvem relação a controle de doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, o tabagismo. Então, o paciente cessar hábitos, não ter hábitos como o tabagismo e o consumo de álcool. O tratamento de deficiência auditiva, isso é algo que já é comprovado. Então, tratar a perda auditiva, que é algo que muitas das vezes a gente considera normal da idade, previne demência. Então, o paciente que não escuta, ele não interage com o meio e ele tem uma chance maior de vir a desenvolver demência. Então, tratar a perda auditiva é muito importante. Tanto que na avaliação geriátrica, esse é um dos pilares. A gente olha o paciente como um todo e a gente vai avaliar a parte auditiva, a parte visual, porque o paciente que já não enxerga, ele também não interage tanto com o meio e ele tem uma maior chance de vir a desenvolver demência. Além disso, as relações sociais são importantíssimas e cada vez mais a gente estimula isso. Então, ter vínculos sociais ao longo da vida, e não é um vínculo só com seu esposo e com seus filhos, mas é o grupo da igreja, é o grupo da atividade física, e a atividade física como um outro fator, né, de prevenção. Então, hoje a gente sabe que até 50% desses casos de demência vão ser preveníveis. Então, é importante a gente ressaltar e tirar um pouco desse receio, porque o paciente que chega com 40 anos, ele tem uma vida toda pela frente para prevenir o surgimento da demência. Então, receio porque o familiar, pai, avô, tio teve demência, ele não deve ser tão intenso a ponto de não enxergarmos tantas outras formas de prevenir. E outro ponto que é importante da gente ressaltar aqui é que nem toda demência é Alzheimer. Então, existem outras causas, o Alzheimer é a principal causa de demência, mas a gente tem outras causas para demência, inclusive algumas causas são reversíveis. Por isso que quando a gente vai investigar, né, um transtorno cognitivo, a gente tem uma série de exames que são realizados, porque até deficiências de algumas vitaminas, como vitaminas do complexo B, podem simular um quadro de demência. Então, investigar causas reversíveis é o ponto principal ali na investigação de um transtorno cognitivo. Hipotireoidismo, tumores do sistema nervoso central, alterações da parte estrutural, então às vezes algum sangramento crônico que não foi diagnosticado, podem simular um quadro de demência. Então, quando o paciente chega com queixas cognitivas, nós vamos fazer toda a avaliação laboratorial, clínica e com exames de imagem, porque nem toda demência é irreversível e nem toda demência é Alzheimer. Então, nós precisamos investigar, diagnosticar para encontrar a melhor forma de tratar e conduzir. Porque se eu diagnostico uma doença potencialmente reversível, então uma demência por uma deficiência de uma vitamina, uma demência por um hipotireoidismo descompensado, eu tratando essas condições, eu devolvo a função cognitiva para o paciente. Então, mais importante que simplesmente diagnosticar e dizer que o paciente tem demência, é investigar as possíveis causas para essa demência. Talvez a família levar também o quanto antes, né? Porque às vezes acha que, já tô com 70, normal da idade, e vai deixando, e às vezes poderia, vai roubando, né, a autonomia, que é algo que poderia ser reversível. Esse é um ponto que eu sempre falo com os familiares. Nunca atribua alterações na funcionalidade do paciente ao ser normal da idade. Não existe alterações, perda de funcionalidade que são normais da idade. A gente sabe que existem alterações que acontecem com o envelhecimento. Então, em relação à parte cognitiva, o paciente pode ter uma menor velocidade de processamento das informações, ele pode ter alguns esquecimentos que são normais. Então, por exemplo, eu me esqueci onde eu coloquei a chave, eu esqueci o nome do neto, às vezes chamar um neto por o nome do outro, mas logo ele fala, não é esse, ele consegue
relembrar, ele consegue entender, isso é normal da idade, essa menor velocidade. Às vezes o idoso precisa levar um tempo maior para se lembrar de alguma coisa, de um fato, de acontecimento. Mas quando isso chega a alterar a funcionalidade, então o idoso, que ele se esquece ao ponto de não conseguir mais ir no supermercado que ele sempre foi. O idoso que se esquece ao ponto de não conseguir mais manejar o próprio dinheiro. O idoso que se esquece ao ponto de não conseguir viajar sozinho, sendo que ele sempre viajou. Isso não é normal. Então, a gente precisa desmistificar isso, porque muitas das vezes as famílias, ao atribuírem isso ao normal do envelhecimento, perdem a oportunidade de fazer o diagnóstico e da gente conseguir resgatar a funcionalidade daquele paciente. Então, em todas as esferas da vida do paciente, não existe o normal da idade se esse normal estiver levando perda de funcionalidade e autonomia. E você falou sobre o Alzheimer, e sobre as relações sociais, a importância, e eu já imaginei os idosos que ficam em instituições de longa permanência, que hoje é cada vez mais comum que os idosos, né, vão para alguma instituição, né, pela necessidade da família, e a gente precisa desmistificar que isso é algo ruim também. Só que dentro das instituições, culturalmente, era muito natural o idoso não poder sair dali de dentro, né, porque está na responsabilidade da instituição, e isso acaba agravando muito mais os quadros de Alzheimer, né? Sim. Você acha que hoje existe uma mudança nessa concepção nas instituições de longa permanência? Isso está sendo quebrado, está sendo reconstruído, repensado? Com certeza. Assim, eu atendo pacientes em algumas instituições e é nítido o quanto nós temos evoluído nesse aspecto. Claro, existem instituições e instituições. Instituições sérias, com profissionais capacitados para o trabalho, porque a gente sabe que o idoso, principalmente o idoso que está ali em convívio com outros idosos, ele precisa de profissional que esteja capacitado a essas demandas. Então, instituições sérias estão cada vez mais empenhadas nesse aspecto de promoção de saúde. Então, eu atendo pacientes em algumas instituições em que eles têm toda essa rotina de interação social, de musicalização, de atividade física, de contato com o meio ambiente, com atividades externas à instituição, claro que para aqueles idosos que têm a possibilidade, né, de fazer essa transferência, o estímulo ao contato diário com familiares, então assim, horários estendidos para visitação, não é aquela história de só pode visitar em um período específico do dia, e às vezes o filho ou a filha, o familiar, ele trabalha, ele não consegue ir, aí só via o familiar no final de semana, não. Muitas instituições hoje já trabalham com horário estendido e integral, então o familiar ele visita na hora que precisa, na hora que ele consegue, na hora que ele está disponível, porque nós precisamos entender essa transição da nossa sociedade, né? Hoje estamos vivendo cada vez mais, então muitas das vezes o filho ele ainda trabalha e está cuidando do pai que às vezes precisa de uma atenção maior por alguma doença, então por exemplo, o paciente que teve alguma fratura, ele já não consegue se locomover, o filho precisa cuidar, mas ele tem que trabalhar e aí ele acaba colocando numa instituição. Isso não é ruim. Instituições sérias já trabalham todos esses pilares do envelhecimento bem-sucedido, focando em todos esses fatores que melhoram a qualidade de vida do idoso e que podem sim ser uma excelente opção de vivência, né, de meio para que o idoso esteja. Mas sempre ressaltando, instituições sérias com profissionais capacitados e comprometidos com o cuidado integral ao idoso. Então é importante, quando a família for olhar um local, avaliar todas essas questões, Com certeza. né? Se é um local que parece um hospital, né? Tem uns lugares que parecem um hospital, não uma casa, né? E na verdade tem que ser construída uma ideia de casa, de lar, né? De moradia, para que ele não perca, né? Essa identidade, né? A questão de o idoso que consegue ir no supermercado, ele conseguir sozinho sair e voltar, se ele tem essa autonomia, né? Trabalhar essas questões. Com certeza. Acho que vem rompendo, né? Essas ideias. Eu, assim, tenho muito essa alegria de ver cada vez mais instituições comprometidas com isso. E a gente precisa trabalhar e incentivar isso cada vez mais, porque nós sabemos desse envelhecimento populacional e além do envelhecimento, são famílias cada vez menores. Então antes, os pais tinham vários filhos que conseguiam se dividir às vezes ali no cuidado. E hoje a gente vê muitas famílias que têm poucos ou não têm filhos. E que chega num certo momento que o idoso escolhe mesmo estar em alguma instituição. Porque ali ele convive com outros idosos, ele tem todo o funcionamento, a rotina do ambiente, porque às vezes ele já não consegue executar as tarefas de casa e aí ele precisa pagar um funcionário para trabalhar na casa.
um funcionário para assumir todas essas tarefas, e as instituições já estão organizadas para funcionar assim, além de ter esse convívio, essa relação com outros idosos, que, se saudáveis, fazem muito bem para o paciente. Então é algo que eu acredito e que eu confio muito como uma área muito promissora e que tem muito a melhorar em relação ao cuidado ao idoso. Em relação aos pilares do atendimento, né, eu vi que você trabalha alguns pilares para o envelhecimento e um deles é o pilar nutricional. Sim. O que você poderia falar sobre isso em relação ao envelhecimento e à nutrição? Essa parte nutricional, eu tenho uma certa afeição, eu gosto muito de conversar sobre isso, então eu falo que a minha consulta, a gente divide ela, inclusive, porque são muitas áreas para atuação, mas a nutrição e a atividade física são 2 pilares fundamentais no processo de envelhecimento, principalmente na construção do envelhecimento. Então, quando a gente pensa ali, a partir dos 40 anos, o que eu posso fazer para envelhecer melhor, eu sempre vou te responder: nutrição adequada e atividade física regular. São Já 2 começa com pilares. 40 anos. Sim, já começa a partir dos 25 que a gente começa a envelhecer, mas a partir dos 40 não tem desculpa. Todos nós devemos ter uma preocupação com uma nutrição adequada e atividade física regular. E os pilares da nutrição, muitas das vezes, né, o paciente ele chega para mim porque ele quer uma pílula milagrosa. Então eu quero aquela vitamina, eu quero aquele suplemento que vai fazer eu viver mais e melhor. E eu começo aí desmistificando que não existe uma pílula milagrosa, não existe um suplemento que vai mudar o seu processo de envelhecimento se você não construir ele ao longo do tempo. Eu sou muito a favor de uma suplementação individualizada, bem indicada e de acordo com as necessidades. Então não existe receita de bolo, não existe suplemento que serve para todo mundo. Existem aqueles suplementos que a gente sabe que fazem mais sentido no processo do envelhecimento, mas que devem ser avaliados de acordo com exames laboratoriais, rotina do paciente, e a própria já hábito que o paciente tem. Então, como que eu exemplifico isso? Eu vou listar aqui 4 principais suplementos que eu gosto de utilizar muito na minha prática, porque eu considero eles essenciais, e um dos primeiros é a proteína. Por que a proteína? Ah, doutora, eu tenho que suplementar a proteína? Eu tenho que fazer uso do whey protein? Não necessariamente. Se você conseguir atingir as suas necessidades diárias de proteína pela alimentação, esse é o ideal. Só que eu sei que na realidade, na vida, na prática, nem sempre isso acontece. O idoso, por exemplo, durante o processo de envelhecimento, ele tem uma perda natural de massa muscular. A partir dos 40 anos, todos nós vamos perder em torno de 1% de massa muscular ao ano. E a partir dos 60 anos, isso vai se intensificar. Vai passar para em torno de 2 a 3% ao ano, mesmo que você faça tudo certinho. Então, focar nessa parte nutricional aliada a um exercício físico estruturado vai fazer muita diferença nesse processo de como eu vou envelhecer. Então, se o paciente consegue atingir essas metas diárias a partir da alimentação, a gente não vai precisar suplementar. Mas conversando com o paciente, eu consigo identificar se ele consegue atingir essa meta, e na grande maioria das vezes não. Aí nós vamos entrar com a suplementação. Através da conversa com o paciente, entendendo as preferências dele, entendendo como ele já consegue adquirir a proteína no dia a dia, quando e como eu vou suplementar. Então a gente vai fazer os cálculos, em geral a gente vai utilizar 1,5 gramas por quilo de proteína por dia. Então um paciente ali que pesa 60 quilos ele vai precisar em torno de 90 gramas de proteína. Eu vou conversar com esse paciente e entender o quanto ele já consome e o quanto eu vou precisar suplementar. E é importante a gente ressaltar que essa proteína ela precisa ser fracionada. Então não é o paciente, eu não janto, doutor, eu também não tomo café da manhã, então eu só almoço. Não, a gente precisa que ele fracione pelo menos em 3 principais refeições. Então se o paciente tem dificuldade no período da noite de ingerir proteína, nós vamos colocar o suplemento no período da noite. Se a maior dificuldade para ele é no período da manhã, nós vamos associar no café da manhã, para que a gente consiga equilibrar essa ingesta proteica. E como que nós vamos fazer essa suplementação proteica? Com whey protein mesmo. Idoso pode tomar o whey protein. Se o idoso conseguir... E deve, né? E deve tomar. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia que o whey protein é só do jovem que vai na academia e pega peso. Não. O whey protein é um suplemento muito completo e muito bem indicado para o idoso. Então, se o meu idoso ele tem um aporte calórico adequado ao longo do dia, eu preciso repor só a proteína para ele, eu posso fazer com o módulo de proteína, que é o whey protein. E hoje nós temos diversas formulações. Tem com sabor, sem sabor.
E é importante eu conversar isso com o paciente, porque às vezes eu vou lá e prescrevo um whey de chocolate. O paciente nunca gostou de chocolate, ele nunca tomou chocolate, ele não vai tomar. Pra achar que é um remédio, né? Eu tô piorando a qualidade de vida dele, e esse não é o meu papel. Eu, quanto profissional de saúde, que trabalho no envelhecimento, eu preciso facilitar o processo do paciente. Então eu vou conversar. Olha, seu José, o que o senhor gosta de comer? Qual horário o senhor gosta de comer? Ah, eu gosto à noite, doutora, de comer um mingau de fubá. Tá tudo certo, a gente pode colocar, só que nós vamos adicionar uma dose de proteína aí. E tem a proteína sem sabor. Tem as formulações de proteína que podem ser aquecidas. Não devem ser fervidas, mas que podem ser utilizadas, principalmente as derivadas do colágeno, elas podem ser aquecidas. Então eu vou poder utilizar naquele mingau que o seu José gosta de comer à noite. E com isso eu estou melhorando o aporte proteico dele. Então essa individualização não é o suplemento igual para todo mundo, mas é a quantidade e o suplemento adequado. Então esse é um dos suplementos que eu utilizo muito. Outro suplemento que eu utilizo muito no idoso e que eu considero muito importante é a vitamina D. Não só pela sua função nos ossos, né, que a gente sabe que com o processo do envelhecimento, por exemplo, a mulher, depois da queda da produção hormonal, o estrógeno, ele ajuda na proteção do osso. Quando a mulher perde essa produção de estrogênio, ela vai ter uma perda óssea acentuada. Então a vitamina D, ela tem uma função nesse aspecto de regular, né, a absorção do cálcio e melhorar a função óssea, tanto no homem quanto na mulher. Mas ela também participa de outras funções muito importantes no nosso corpo, relacionadas à imunidade, à parte muscular. Então, é uma prática no meu consultório eu passar. Agora, quanto eu vou passar? Isso vai depender dos exames. Então, o paciente que só tem uma necessidade de reposição, de manutenção ali dos estoques de vitamina D, nós vamos utilizar ali entre 1.000 e 2.000 unidades por dia. Aquele paciente que tem uma deficiência, eu vou precisar fazer uma dose maior. E por que eu estou falando isso? Porque hoje esses suplementos e vitaminas, eles estão ali nas prateleiras das farmácias. E as pessoas nessa ânsia por eu quero viver mais e melhor, e essa ideia de que vitamina é bom, então eu vou ali e compro, eu já peguei casos de pacientes que chegaram com níveis tóxicos de vitamina D, porque ele estava tomando por conta própria. Porque ele pegou a dose que estava ali na farmácia, que às vezes era a dose de ataque, né, para reposição quando o paciente tem uma deficiência, e ele estava tomando todos os dias de uso contínuo. E a gente sabe que a intoxicação, o consumo exagerado da vitamina D pode gerar danos renais graves, hipercalcemia, que é aumento do cálcio no sangue, e isso pode levar inclusive a arritmias cardíacas. Então pode ter efeitos muito prejudiciais, muito maléficos. Então, vitaminas devem ser prescritas, são importantes, mas precisam ser realizadas a partir de um segmento de uma orientação médica. Então a vitamina D é uma outra que eu utilizo muito. Um outro suplemento que a gente utiliza muito e que é muito comum as pessoas utilizarem, principalmente quem vai para a academia, mas que é muito benéfico para o idoso, é a creatina. A creatina é um dos suplementos mais estudados, que tem maior embasamento científico, um suplemento seguro e que atua tanto na parte muscular, então ele traz ali uma melhora na força e na performance muscular, mas também tem uma ação na parte cognitiva e também tem uma ação na parte de controle metabólico associado ao aumento, né, a melhora da ação da insulina. Então ele melhora a sensibilização do nosso corpo à ação da insulina. Isso é importante, por exemplo, às vezes nos pacientes com diabetes. Então a creatina não é só para melhorar o músculo, não é só para dar força. Ela tem indicação principalmente durante o envelhecimento em outras funções do nosso organismo. Então é um suplemento que eu utilizo muito. E tem um tabu, assim, né? Porque eu já comentei sobre creatina com alguns idosos, porque eu já tinha ouvido falar Sim. isso. E falam, nossa, que isso? Nossa, tomar creatina e acha que vai afetar os rins. que é porque, e é quem tá malhando, quem tá na academia, que é jovem, né? E é o E contrário, né? Então esse é um outro tabu e eu utilizo muito. Então ele não causa lesão renal. É claro, os pacientes que já têm alguma doença renal, a gente vai avaliar o grau dessa lesão renal e talvez eu não vou poder utilizar. Mas ela não causa disfunção renal. Esse é um outro tabu. Os pacientes chegam muito no meu consultório, ah, doutora, mas eu não vou usar, porque isso vai afetar meus rins, eu já tive pedra nos rins, então eu não posso usar. Não, não é assim. Então ela tem uma indicação, ela deve ser de uso diário, então não é só quando eu vou na academia, ela tem que ser utilizada diariamente, em geral na dose entre 3 e 5 gramas por dia, mas de uso diário. E a gente tem ela na formulação sem sabor, tem algumas opções em goma, mas na grande maioria das vezes eu indico utilizar sem sabor, que é um pozinho branco. O paciente mistura ali na água ou junto com um suplemento de whey que vai usar e usa todos os dias. Então é um suplemento com indicação precisa e com benefícios já comprovados durante o envelhecimento.
E um quarto suplemento que eu utilizo muito, assim, eu tô falando alguns principais, mas tem muitos que a gente utiliza a depender de cada caso, é o ômega 3. É um suplemento que eu gosto, que eu utilizo bastante. A gente sabe que a nossa aquisição a partir da dieta é muito pobre, né? Os nossos alimentos são muito pobres em ômega 3. E a gente sabe dos benefícios deles em diversas funções do nosso corpo, principalmente na mulher ali naquela transição menopausal. Então é um suplemento que eu utilizo muito, mas que também precisa ser individualizado em relação à dose, em relação ao tipo do suplemento. Porque a gente vê muitos suplementos Isso que eu ia te perguntar. Na farmácia, sim, você encontra todo tipo de ômega 3. E às vezes as pessoas compram e acham que já estão suplementando, né? E existe uma dose mínima. Você consegue falar a dose mínima ou indicar? Se a pessoa agora não pode fazer a consulta, mas quer ir na farmácia e já fazer o uso do ômega 3. Em O que é geral, avaliar? assim, os pontos que a gente precisa olhar no ômega 3. Ser um ômega 3 de procedência, então existem alguns selos que a gente avalia, né, no produto, que garantem a qualidade e a presença real do produto ali, porque muitas das vezes são óleos aleatórios encapsulados que o paciente está utilizando. Então, além desses selos, de forma prática, que a gente às vezes orienta e que é verdade, é o paciente colocar a cápsula de ômega 3 no congelador e deixar 24 horas. Se ela não congelar, é porque realmente é um produto puro e de qualidade. Mas, claro, no consultório a gente vai indicar as marcas que são de confiança, que tem esses selos. Em geral, a gente utiliza a dose ali de 2 gramas de EPA mais DHA, que são os dois componentes do ômega 3, mas isso é de forma bastante genérica. Então, a depender do caso, por que a gente está utilizando, pode ser necessárias doses maiores. Mas é importante a gente informar em relação aos riscos também, assim como a vitamina D não é isento de riscos. Então, o ômega 3, que parece totalmente inofensivo, é só um ômega 3, pode aumentar risco de sangramento em pacientes que fazem uso de anticoagulante ou de antiplaquetário, tipo AS e clopidogrel. Então, esses pacientes podem ter um risco aumentado de sangramento com o uso do ômega 3, então precisa ser discutido com o médico quanto à utilização, além de poder aumentar o risco de uma arritmia específica, que é a fibrilação atrial, em pacientes que têm alguma cardiopatia que predisponha a essa arritmia. Então, assim, não é a mesma coisa da vitamina D, não é para todo mundo, não é a mesma dose para todo mundo, mas em geral é um suplemento que, quando bem indicado, é muito benéfico. E aí existem vários outros, principalmente para a mulher na perimenopausa, existe uma série de micronutrientes que são bastante interessantes para essa fase. Então, micronutrientes como o selênio, o zinco, participam ali daquela função, principalmente na parte de cabelo, pele, que é uma das queixas muito comuns da mulher nessa fase. O ferro, porque essa irregularidade menstrual que vem nesse período de transição menopausal pode trazer uma deficiência de ferro. Eu pego muitas mulheres com queixas de cansaço, desânimo, falta de energia, e quando a gente vai fazer os exames, além da alteração hormonal, ela tem uma deficiência de ferro. E às vezes associa uma depressão. Cansaço, e quando a gente vai ver, ela tá com uma deficiência de ferro. Por quê? Porque ela tá com um ciclo irregular, ela tá com sangramento aumentado, ela não tá tendo uma ingesta necessária e ela tá com deficiência de ferro. Então, assim, nesse momento é mais do que indicado fazer a reposição. E às vezes nós vamos precisar fazer a reposição parenteral, que é o ferro endovenoso, por exemplo. Mas isso vai depender dos níveis, do processo de absorção dessa paciente, de como ela consegue ingerir. Então, essa conversa, essa investigação é muito importante e com isso a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da paciente. Em relação à atividade física, né? A gente sabe que é um dos pilares também. Sim. E o que você orienta? Porque é difícil, né? A pessoa que não teve essa rotina, né? Com 50, 60 anos, ter que aderir, iniciar. O mais indicado seria musculação, não? E tem outras opções? Existem muitas outras opções e realmente isso que você disse é uma verdade, Raíssa, porque hoje a nossa geração é uma geração muito habituada, né, à prática da atividade física. Hoje você vai em toda a esquina tem uma academia, as pessoas, você sai na rua, estão correndo, estão pedalando. Hoje é normal, os nossos filhos vão crescer vendo as pessoas se exercitando. Mas isso não era uma realidade há 20, 30 anos atrás. Eu não tenho lembrança dos meus pais na academia. Não era algo da rotina. Então, esse processo de construção da consciência sobre a importância da atividade física, eu acredito que está sendo cada vez mais fácil, mas para o paciente já idoso é difícil de às vezes eu conseguir implementar essa prática, porque não é algo que vem da rotina dele. Então, o que eu converso? A gente sabe que o idoso ele precisa fazer musculação, exercício de resistência. Por quê? É esse tipo de exercício que vai trazer força muscular.
E como a gente já comentou, a gente vai tendo uma perda muscular natural com o processo de envelhecimento. Então eu falo que musculação, ela não tem como a gente negociar. Mas às vezes eu não vou começar direto com a musculação para o paciente idoso, porque ele nunca fez musculação, ele nunca entrou numa academia, ele odeia academia, não adianta eu querer colocar ele na academia. Então eu vou conversar com o paciente aquele exercício que mais faz sentido para ele, e nós vamos começar por aí. Porque a gente sabe que melhor do que não fazer nenhuma atividade física é fazer alguma atividade física que o paciente consiga se habituar. E depois que isso virou hábito, nós vamos conseguindo colocar outras modalidades. Então, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza, né, para considerar como uma pessoa ativa fisicamente, ela deve fazer pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física moderada, que seria uma caminhada rápida, uma natação, ou de 75 a 150 minutos por semana de uma atividade vigorosa, que seria ali uma caminhada. Isso daria quantas vezes na semana? Por exemplo, seria fazer uma caminhada de 60 minutos por dia, 5 vezes na semana, então de segunda a sexta. Ou fazer 30 minutos por dia de uma atividade vigorosa, que seria uma corrida, ou uma atividade que exerça, eu falo que é aquela atividade que o paciente não consegue fazer conversando. Então, se ele está caminhando e batendo papo, não é uma atividade vigorosa, ele vai precisar fazer um tempinho maior. 30 minutos. E isso é o mínimo preconizado para atividade física aeróbica. Só que nós sabemos que o idoso deve associar a atividade física aeróbica ao exercício resistido, que deve ser feito ali entre 2 a 3 vezes na semana. Então, por exemplo, é o paciente que vai e faz 30 minutos de natação, que pode ser considerado uma atividade física mais vigorosa, e 3 vezes na semana ele ainda faz mais 30, 40 minutos de musculação. Ou pilates, que também pode se enquadrar como uma atividade física resistida. Por quê? Porque a gente sabe que além do condicionamento aeróbico, ele vai estar tendo um estímulo para a construção e manutenção da força muscular. Além disso, é indicado para os idosos fazerem exercícios que estimulem, né, e que melhorem o equilíbrio e a mobilidade. Então, exercícios como o Tai Chi Chuan, que é aquela prática que une a meditação com o alongamento, o yoga, são atividades que melhoram flexibilidade e melhoram o equilíbrio. Por que disso? Para a gente prevenir quedas, que é um desfecho muito temido entre os idosos. Então, assim, sintetizando a atividade física, se a gente levar realmente ao pé da letra, a gente entende que são muitas solicitações. Não adianta eu começar de imediato querendo que o meu paciente faça 60 minutos de caminhada, mais 3 vezes na semana de musculação, mais 2 vezes de exercício que estimulam equilíbrio e mobilidade. Como que eu faço isso na prática? Eu converso com o paciente e tento entender pelo histórico dele o que faz sentido. Então, assim, doutora, eu gosto de dançar. A senhora, eu sempre dançava com meu esposo, agora já nem tanto, porque a gente não sai tanto, mas eu gostava de dançar. Então, eu vou propor que ela entre num grupo de dança e ali eu vou estar fazendo atividade física e o processo de socialização, porque ela vai se encontrar com outras mulheres. E a partir daí nós vamos tentando adaptar. Olha, dona Maria, além da dança, lá na academia que a senhora faz a dança, tem a musculação? Nós vamos começar ali 1, 2 vezes na semana a fazer exercício de força associado aos dias da dança. Ah, não, doutora, eu adoro água, eu sempre gostei de água. Então, ótimo, vamos colocar ali a hidroginástica, a natação. Então, a gente vai adaptando isso de uma maneira, assim como o suplemento, que faça sentido para a rotina do paciente e que traga adesão. Não adianta eu fazer uma prescrição completa e cientificamente perfeita, mas que não faz sentido e que não traz adesão para o paciente. Então, nesse momento, meu tratamento está sendo falho. Então, quanto antes começar, melhor, né? Não tem para onde correr. Não tem, sem sombra de dúvidas. Eu falo que a nossa poupança, né, ela é construída ao longo da vida. Nossa poupança muscular, a nossa poupança, a nossa reserva cognitiva, isso é uma construção, claro. Olha, nossa, doutora, eu já tô com 60 anos, então não tem nada que fazer. Tem muito a se fazer, muito. Tanto em termos de rastreamento, quanto de tratamento. Mas, se eu tivesse um conselho para dar, era comece o quanto antes. E comece da forma que você conseguir. Não tem que ser da forma perfeita, não tem que ser fazendo o que é o preconizado, mas comece. Que depois as coisas vão fluindo e vão se encaixando. Já coloquei na minha cabeça que é a partir dos 40 envelhecimento. Não tem Acho que como daqui a 2 anos eu vou marcar uma consulta. Isso aí, já vamos começar agora. Não tem jeito. E queria falar sobre a questão da sexualidade, que é outro tabu. Eu acho que a gente conseguiu falar muitas coisas, eu acho que você quebrou vários tabus aqui.
várias coisas assim que, né, para quem ouvir que é idoso, assim, acho que vai impactar positivamente, né, de entender que realmente esse é o caminho, a gente está em uma mudança cultural muito grande, né, e as pessoas, hoje eu acho que os jovens entendem, mas eu sinto um pouco de dificuldade na população idosa mesmo, mas Sim. eles estão buscando, Muito, né, muito. estão Cada tentando vez se mais a adaptar. gente vê, assim, essa preocupação em viver bem mesmo, e isso, eu falo que se eu conseguir plantar a semente em cada paciente que eu atendo, eu considero que a minha missão está cumprida, que é sobre mostrar que envelhecer pode ser bom. Pode não, deve ser bom, né? A gente não tem que ter medo de envelhecer. A gente precisa encontrar ferramentas para envelhecer bem. Em relação à mulher e à sexualidade. É um tabu muito grande, porque é o que você falou, anteriormente, nas outras gerações, né, a mulher, ela tinha uma função reprodutiva. Sim. Então, se essa reprodução, ela cessasse ali com a menopausa, é como se ela perdesse Não a tinha mais função função. na família, no núcleo familiar. E automaticamente a isso, como diminuía libido em relação à questão da menopausa, ela deixava isso de lado como se não fosse algo fosse o fim, né? Então colocava um ponto final ali. Sim. Hoje a gente sabe que não, né? As idosas estão, né, já entendendo que não é bem assim. Cada vez mais elas querem viver, querem né? Às vezes não viver, viveu lá atrás e fala agora eu quero viver. Com certeza. E o que você fala a respeito disso, né? A sexualidade. Existe um ponto final, um momento que realmente né, a mulher entende que não faz mais sentido e está tudo certo, ou isso é tabu, isso não, a mulher pode sentir, né, ter desejo sexual pelo resto da vida. Sim, com certeza. Esse é um outro ponto que realmente a gente precisa sempre conversar. E às vezes eu não vou conseguir conversar isso com a paciente na primeira consulta, porque muitas delas têm isso muito guardado, muito fechado, ainda é algo de muito difícil acesso. E conforme a gente vai estabelecendo essa relação, a gente consegue, eu consigo, assim, ir trazendo essa confiança, e às vezes a gente observa um extremo desconforto em relação a esse assunto, exatamente porque traz muitos preconceitos relacionados à sexualidade durante o processo do envelhecimento. Então, a mudança desse pensamento de que a sexualidade ela envolve muito além da vida reprodutiva é o primeiro ponto. E entender que a sexualidade ela é muito ampla e ela envolve muito além do ato sexual em si. Então a gente conversa muito sobre outras formas de demonstração da sexualidade durante o envelhecimento. Então às vezes o prazer ele vai ser atingido não com um ato sexual, mas com uma carícia, com um beijo, com um toque. Então entender e se autoconhecer é muito importante nesse processo. E as mulheres têm demonstrado cada vez mais interesse por esse assunto. E muitas das vezes são alterações relacionadas ao próprio processo do envelhecimento que geram esse entrave. Então, conversar e entender é muito importante. Por quê? Ah, doutora, não, eu tenho dor na relação sexual, então não é algo prazeroso, é algo que me traz medo, que me traz desconforto. E muito desse sentimento, às vezes, está associado à atrofia vaginal pela queda hormonal. E nós temos como tratar isso. Então, assim, se a mulher já não tem mais indicação da reposição sistêmica, a gente tem o hormônio tópico, que pode ser utilizado e que tem uma baixíssima absorção sistêmica, não tem tantas contraindicações quanto o hormônio sistêmico e que podem melhorar muito esses sintomas locais relacionados ao ato sexual. Além disso, nós temos também os hidratantes vaginais, né? É importante diferenciar o lubrificante do hidratante. Então, assim como a gente tem o hidratante do corpo, a gente tem hidratantes específicos para a região vaginal, e que podem melhorar muito a sensação de desconforto, às vezes inclusive de prurido, coceira, às vezes a coceira é por ressecamento. Assim como às vezes o idoso queixa de coceira na pele por ressecamento, a mulher pode ter esses sintomas associados ao ressecamento. E às vezes é o fato da gente prescrever ali uma medicação específica que vai melhorar, e com isso ela vai ter uma melhora na sexualidade como um todo, porque ela volta a ter prazer, ela volta a enxergar o contato sexual como algo prazeroso. Então, conversar sobre esse tabu do que a mulher ela continua tendo desejo e que esse desejo ele pode se transformar é muito importante. E conversar sobre estratégias para melhorar, né, a relação sexual e o ato sexual em si. Além disso, um ponto que eu acho muito importante da gente conversar é sobre o aumento das infecções sexualmente transmissíveis no público idoso. Isso é uma realidade. Isso é importante a gente conversar por quê? O idoso, ele muitas das vezes não conhece ou ele tem preconceito pelo uso de métodos que
previnem, né, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa abordar, né, sobre o uso e disseminar. Muitos, às vezes, não sabem como utilizar, então é importante a gente conversar, porque é uma realidade, o aumento do número de casos de infecções, né, de doenças sexualmente transmissíveis entre a população idosa. Nossa, complexo. E algo que às vezes não é conversado e Não, muitas vezes não é rastreado. Exatamente porque trazemos um preconceito. Ah, é idoso. Idoso idoso não tem certo. doença sexualmente Idoso não tem relação sexual. Exato. Então, eu não tenho que avaliar. Então, nós, quanto médicos, precisamos nos lembrar e, a depender da queixa e do hábito, né, do paciente ali, claro, eu não peço para todo mundo, cada paciente tem sua indicação, mas às vezes faz sentido rastrear doenças sexualmente transmissíveis, que não é incomum a gente detectar e tratar. Sífilis, por exemplo. HIV, hepatite, então é importante a gente ter isso em mente, até porque, por exemplo, hepatite, às vezes o paciente não vacinou, antes não tinha esse acesso e ele tem relação sexual não protegida e ele está vulnerável ali a se infectar pelo vírus. É importante falar sobre isso. Sim. E a gente está caminhando para o final, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, o que a gente propôs aqui, eu acho que vai chegar nas mulheres, não só nas idosas, porque a gente não tem que pensar no envelhecimento só quando a gente atinge o marco dos 60 anos, né? Exato. A gente tem que pensar muito antes em como a gente quer envelhecer, eu acho que essa geração está pensando a respeito disso, e quebrar tabus, né? Tabus de achar que envelhecer é algo ruim, né? A mulher tem essa questão também de se sentir não útil mais, né, de sentir diminuída, a questão da mudança do rosto fisiológica, mas a mudança física mesmo, isso impacta muito no nosso psicológico, né? Mas a gente tem que encarar que o envelhecimento ele é inevitável, né, e ele pode ser encarado de uma forma bonita. Deve ser bom. Deve ser bom. Eu sempre converso com os meus pacientes, inclusive em relação a essa parte da aparência, né, que a mulher de 60, ela não tem que parecer a mulher de 30. A mulher de 60, ela tem que parecer a mulher de 60 na sua melhor versão, na sua melhor aparência. Então, tirar essa ideia de que eu tenho que sempre parecer mais jovem, porque ficar velha é ruim, não é. Ficar velha é lindo. Eu falo que a maturidade que vem com o processo do envelhecimento não tem nenhum medicamento, nenhum estímulo de colágeno que traz. Então, a mulher madura é uma mulher confiante, é uma mulher com uma bagagem de experiência muito, muito valiosa e que ela precisa trazer isso como um processo de autoconfiança e encontrar a sua melhor versão dentro da sua idade. Eu acho que todas as mulheres, quando pensam, né, quando eu tinha 20, 30, prefere 40, 50, sim, né, eu prefiro da forma como eu estou hoje, eu acho que isso é cada vez... Porque é um processo de crescimento e de autoconhecimento muito importante, né, então todas as minhas pacientes que eu converso, na grande maioria das vezes, estão chateadas com a parte física, porque elas queriam um pouquinho mais de colágeno, elas queriam um pouquinho menos de ruga, mas elas não trocariam a mulher que elas são atualmente pela mulher de 20, 30 anos. E a gente precisa falar sobre isso pra gente entender, até porque essa questão de estética é algo que vem assim, é muita comparação, um mercado, hoje, um mercado estético, né, querendo retardar o envelhecimento. Retardar o envelhecimento é tudo bem, né, a gente envelhecer bem, sim, né, olhar pro espelho e gostar do que tá vendo, mas tem um limite para isso, exato, né? Entender que é natural. Entender exatamente comemorar, isso, né? Que a mulher de 60, ela vai ter 60, ela não tem que ter o rosto ou o corpo de 30, ela tem que ter a sua melhor versão dentro daquela idade que ela apresenta. E isso que você citou é muito importante, porque hoje com as redes sociais, e assim, todos os meus idosos chegam no consultório, no celular, eles me viram no Instagram, eles conhecem, eles sabem de tudo, a grande maioria, né? Então, esse processo de comparação, ele é muito presente, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trabalhar isso, trazer o envelhecimento como algo bom, trazer alterações que são esperadas do envelhecimento, mas que isso não é igual à perda de funcionalidade, ou de vitalidade, ou com restrição. Então, entender e conversar sobre esse processo é importantíssimo, por isso que eu acho que conversas como essa nossa tem muito a acrescentar para que as mulheres se sintam acolhidas, para que elas se informem e que elas encontrem a melhor versão delas. É isso, obrigada, viu, Imagina, eu que agradeço. Por tanto esclarecimento e principalmente acolhimento. Imagina, eu que Você pode deixar também as suas redes sociais, porque eu acredito, né, que as mulheres que estão assistindo, né, vão querer conhecer você, seu trabalho, agendar. E como você falou, né, não é só a partir de 60, é muito antes, o quanto antes procurar encarar o envelhecimento é importante.
né? Então, eu acho que foi muito importante para todas Eu nós. agradeço a oportunidade, o convite, foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. O meu Instagram é mariatereza.doutora. Lá eu falo um pouquinho de tudo, da minha vida, de geriatria, da maternidade. Eu amo atividade física e alimentação saudável, então eu trago um pouco disso tudo lá e tento trazer esse processo de envelhecimento de uma forma leve, prazerosa e sempre mostrando que é possível viver mais e melhor. E para você que chegou até o final e assistiu e viu a importância desse diálogo, dessa conversa, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que chegue um número maior de mulheres. E até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.